Boa tarde, meu nome é Marcílio, sou integrante aqui do grupo que formula esse trabalho, certo? Que trata da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica temporariamente associada ao SARS-CoV-2, certo? No caso, uma revisão de literatura, tá? Esse trabalho foi feito por alunos da Universidade Federal de Paraíba e por alunos da Universidade Federal de Campina Grande, orientados pelo professor Tiago Oliveira aí na ponta direita do slide, tá? E aí, nomeando os autores, da esquerda para a direita temos Marcílio Ferreira, Wellington Albuquerque, Matheus Patriota e Marcos Neves. Então, a princípio, a gente observa o fenômeno do final de 2019 e do ano de 2020, né, que foi a Covid-19, originada aí da infecção por SARS-CoV-2, certo? E trouxe uma série de consequências aí no cenário mundial. Dentre elas, a gente observou o surgimento de uma síndrome inflamatória, tá? Uma espécie de vasculite, que apareceu ali simultaneamente em Nova York, no Reino Unido, certo? E em alguns pontos da Europa, tá? Essa síndrome, ela se manifesta, tá? Em pacientes pediátricos. E ela é muito similar à chamada síndrome de Kawasaki, tá? A gente teve os primeiros casos relatados ali por volta do mês de abril, tá? E a gente observou nos trabalhos estudados, na literatura disponibilizada sobre esses casos, sintomas comuns, como está aí no slide, né? Comumente febre, hipotensão, necessidade de suporte inotrópico, dor abdominal intensa e disfunção miocárdica, tá? E aí o primeiro relato oficial se deu aí em abril no Reino Unido, tá? A hipótese que se abre e que é o tema mais abordado na literatura disponível é de que essa síndrome se manifeste como uma severa resposta imune ao SARS-CoV-2, certa infecção por SARS-CoV-2, tá? E hoje já não se faz uma associação entre a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica e a síndrome de Kawasaki, reconhecendo-os como fenômenos epidemiológicos distintos. Então, partindo aí para a metodologia, certo? A gente usou como questão de pesquisa, como questão norteadora, é o que está aí no slide. Qual a correlação do processo sintomático da PMSTS, né? A síndrome multi-inflamatória, com a doença de Kawasaki, que a princípio era o que chamava mais atenção, né? A gente usou como base de dados aí para obter os trabalhos, os artigos que a gente ia utilizar, a Biblioteca Virtual de Saúde, né, chamada de BVS, e a gente usou como descritores para fazer a pesquisa os que seguem aí na ponta direita do slide, né, Covid-19 e Kawasaki Disease. Então, o que a gente obteve? Né? Nessa primeira pesquisa, na identificação, a gente teve 214 resultados, tá? Mas a gente tem que fazer uma análise para poder fazer a inclusão aí dos artigos no trabalho, né? A princípio, né, a gente usou alguns critérios de exclusão, tá? Que foram a ausência do texto completo, a publicação no ano anterior de 2020, né? No caso, os 4 foram 2019, e inadequação ao assunto principal, né? Que foram aí, a grande maioria, 151 artigos. A gente remove 186 nisso e restam, após essa triagem, 28 artigos. Que a gente faz a análise agora pelo título e pelo resumo, tá? Sendo excluído 12. A gente também tem alguns artigos duplicados, tá? Revisões que ainda apareciam e artigos que poderiam apresentar opinião pessoal ou também, no caso de um que chegou a ser apagado do periódico, né? Após isso aí, a gente vai ter como elegíveis 16 artigos, certo? Que passam a ser analisados minuciosamente no seu texto completo e a gente inclui no trabalho os 16 artigos aí que foram elegíveis, tá? Seguindo para os resultados, certo? A gente teve aí todos os trabalhos publicados em 2020, né? Sendo 1 de maio, 5 de junho, 2 de julho, 4 de agosto
3 de setembro e 1 de outubro, tá? E a gente teve aí diversos países que relataram e estudaram e trouxeram estudos sobre o tema, tá? No caso aí foram 6, como tá relatado aí no slide, certo? A gente teve os Estados Unidos, a França, Inglaterra, Israel, Reino Unido, Irã e Brasil, tá? Sendo todos publicados, lidos e estudados no idioma inglês, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem dentro dos estudos incluídos no trabalho, estudos observacionais, relatos de caso, estudos de coorte, um estudo epidemiológico e uma série de casos, tá? Que a gente incluiu aí para fazer a nossa revisão. Então, perceba, dentre esses trabalhos, a gente teve um total de 864 pacientes pediátricos analisados, certo? Que foram usados aí para que a gente pudesse chegar às conclusões do nosso estudo, tá? Para a discussão, certo, nos resultados, a gente dividiu essa parte do trabalho em tópicos, tá? Em diferentes partes. A gente trouxe as características epidemiológicas, a gente trouxe os tratamentos utilizados, a gente trouxe os exames laboratoriais e os exames de imagem também separado. A gente trouxe também a correlação entre a Kawasaki disease, né, a doença de Kawasaki, com a síndrome multi-inflamatória, multissistêmica inflamatória pediátrica, tá? Então, a gente teve essa divisão aí no trabalho. Então, aqui nas características epidemiológicas, a gente observa aí que o início dos casos da PIMS-TS ocorreu ali em localidades diferentes, né? Na Itália, no Reino Unido e em Nova York. Mais precisamente, a gente teve os primeiros relatos, tá? E a gente vê uma presença muito forte dos pacientes com SARS-CoV-2, né? Que tiveram infecção com SARS-CoV-2. Então, a gente passa a acreditar que existe uma correlação e que o PIMS-TS é uma síndrome desencadeada, né? Por uma resposta à infecção por SARS-CoV-2. O que acontece? A gente observa que a curva epidêmica da PIMS-TS ela surge depois do Covid-19, tá? No intervalo aí depois de aproximadamente 4 a 5 semanas, tá? E a gente também observa que muitos pacientes, em vários trabalhos e artigos disponibilizados na literatura, a gente observa um numeroso grau de pacientes com exames sorológicos positivos, certo? E com PCR negativo, o que aponta para a hipótese de que a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica ela é um fenômeno de pós-infecção, tá? É o que acontece. A gente também observa que a idade dos pacientes que apresentam essa síndrome, ela engloba aí os anos finais da infância, tá? Como está aí no slide, como no estudo feito por Whittaker e colaboradores, certo? A mediana de idades observada foi de 9 anos, o que distingue ela da Kawasaki disease, que tem uma idade média e menor, tá? Por volta de 5 anos. A gente também observa que não há prevalência sexual nos estudos com o PIMS-TS, diferente da Kawasaki disease, que tem influência sexual nas suas características epidemiológicas, né? E com relação à raça, a gente tem uma prevalência aí de indivíduos com descendência africana e caribenha, diferente também da Kawasaki disease, que possui uma prevalência em indivíduos asiáticos, certo? Já a PIMS-TS tem poucos indivíduos asiáticos no caso, tá? Então a gente tem uma distinção epidemiológica grande entre os eventos. Com relação às manifestações clínicas, tá? A gente tem aí sinais que convergem para sinais clássicos da doença de Kawasaki, tá? Por isso que teve uma correlação direta assim com ela no início aí do aparecimento desses casos, tá? Então a gente vai ter aí grande incidência de febre, tá? Em torno de 90% dos casos, como está citado aí no slide. A gente tem aí em muitos pacientes a presença de erupções cutâneas, tá? A gente tem sempre manifestações dermatológicas, assim, sinais na pele evidentes,
nas crianças que apresentam a PIMSTS, e a gente tem conjuntivite também, tá? A gente tem aí a presença forte de dores abdominais, tá? De diarreia e vômitos. Tudo isso que são manifestações aí gastrointestinais, certo? As dores abdominais são, de fato, as mais recorrentes. A gente também tem a presença de choques, tá? Como está aí no slide, são evidências bioquímicas de disfunções miocárdicas, né? No caso, inevitavelmente, como é uma síndrome inflamatória, a gente vai ter essa recorrência, né? A gente tem envolvimento cardiovascular também, com dilatação na artéria coronariana e também a presença de aneurismas, tá? A gente tem aí dificuldade na respiração, tá? Hipoxemia, diminuição do oxigênio, né? Isso está muito associado à presença do SARS-CoV-2, tá? Principalmente nos casos ali que a criança não tem um intervalo tão grande entre a infecção com o SARS-CoV-2 e o aparecimento dos sintomas ali da PIMSTS. A gente também tem, em alguns casos, tá, com a recorrência menor, manifestações neurológicas, tá? No caso aí, como é citado no slide, cefaleia e rigidez nucal são as mais recorrentes, tá? No contexto dos tratamentos aí utilizados, a gente teve ali, principalmente no início dos casos apresentados, tá? Ainda uma obscuridade com relação ao que seria ao fenômeno apresentado, tá? E a correlação inicial foi feita com a Kawasaki disease. Como as manifestações clínicas eram muito similares, os tratamentos utilizados consequentemente também foram, tá? Então a gente tem aí o tratamento assim marcado na maioria dos trabalhos estudados, com acesso, né, com a presença de tratamento feito com imunoglobulina intravenosa, tá? Isso é de fato o tratamento mais utilizado, tá? A gente também tem aí a presença de aspirina, tá? E a adição de corticoterapia para os que tinham choque ou maior risco de aneurisma da artéria coronária, tá? Então, assim, a intervenção, os tratamentos utilizados, eles não tinham como interesse único controlar o quadro clínico do paciente, mas como são pacientes pediátricos, né, o foco também estava na prevenção, né, de problemas cardiovasculares que poderiam aparecer aí a longo prazo, tá? Então, o que acontece? Dentro dos estudos observados, o tempo de internação aí, ele variou de 2 a 17 dias até a alta no hospital, tá? Dentre os 864 pacientes analisados no nosso estudo, aqui no nosso trabalho, a gente observou aí 14 óbitos dentre os artigos analisados, tá bom? Então, como conclusão do nosso estudo, a gente observa aí que a PIMSTS ela vai estar se manifestando aí provavelmente, né, como um fenômeno de pós-infecção ao SARS-CoV-2, né, atingindo aí pacientes pediátricos numa janela de aproximadamente 4 a 5 semanas após a infecção ao SARS-CoV-2, né. A gente observa também que a assimilação inicial, que era feita com a Kawasaki disease, ela passa a ser um erro, né? Porque as características epidemiológicas que caracterizam os dois fenômenos são bastante distintas, né? Apesar da sintomatologia ser similar. A gente percebe também que a PIMSTS ela vai estar sendo uma doença sistêmica, não se limitando aos pulmões, né? Trazendo inflamações em diversos sistemas, né? A gente passa a perceber também que mais estudos são necessários para melhorar essa caracterização epidemiológica, as manifestações clínicas e tudo mais. E a gente também observa que os tratamentos devem ser mais estudados, né? Porém, a gente já tem um grande avanço com o uso aí da imunoglobulina intravenosa, da aspirina dos corticoides para o tratamento aí desta síndrome. Agradeço em nome de toda a equipe responsável por esse trabalho, certo? Muito obrigado por sua presença e muito obrigado por sua atenção.